Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Esta é uma emissão especial de Germano Campos Entrevista, aqui na RDP Internacional, com homenagem a Eusébio, falecido domingo de madrugada em Lisboa. O rei partiu, mas ficará para sempre recordado por milhares de pessoas em todo o mundo. Hoje vamos lembrar Eusébio, a sua vida e carreira e como a Rádio Pública acompanhou a triste notícia desde as primeiras horas da manhã de domingo. Bola para Eusébio, procura arrancar, de Stefano à larga, simula, explode agora, ultrapassa de Stefano, vai para a grande área e cai de forma aparatosa, derrubado por Pacini, que se lhe atravessou no caminho. O árbitro assinala grande penalidade. Os jogadores do Real não querem acreditar e reclamam junto de Leo Orne que não atende os protestos dos homens de Madrid. Corre para a bola, atira, gol! Gol do Benfica! Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Toca para Eusébio, remata, rasteiro, gol! Gol do Benfica! Eusébio aplica um pontapé portentoso. Já hoje recebi uma chamada do Ericsson, que está na China, e me telefonou a saber o número de telefone da Flora para lhe enviar os pésames e ao mesmo tempo a pedir-me para que comprasse uma coroa de flores. Desde já aproveito para lamentar o facto e dirigir à sua família um grande abraço de sentimento pelo que acaba de acontecer. Neste momento, o que o Eusébio tem que ser para nós, o que tem para ser para todos os portugueses é um exemplo de trabalho, de honestidade, de capacidade de sacrifício, ser capaz de subordinar a sua vida a determinados valores. Portanto, há muito para dizer do Eusébio hoje. Todas as alegrias que ele me deu como benfiquista e como português, e foram imensas, não esquecendo aquele célebre jogo contra a Coreia, mas a imagem que me ficou mais me marcou de Eusébio é o lado infantil dele, que é quando perdemos com a Inglaterra, ele começa a chorar no estádio. É uma imagem lindíssima. Era um bom homem, era um bom amigo, era um imenso jogador. Havia nele a máxima tensão. Como um clássico, ordenava a própria força, sabia a contenção e era explosão, não era só instinto. Era ciência, magia e teoria já só prática. Havia nele a arte e a inteligência do puro e sua matemática. Buscava o golo mais que golo, só palavra, abstração, ponto no espaço, teorema. Despido do supérfluo, rematava. E então não era golo, era poema. Recordamos agora algumas das declarações mais marcantes das últimas horas. Morreu Eusébio da Silva Ferreira, o Pantera Negra, símbolo do Benfica. Ele foi brilhante em todos os aspectos.
Eusébio, fui o maior. Mário Luís, etc. Em Moçambique, precisamente o país onde nasceu, em Maputo. Pronto, é triste para nós daqui de me falar, nós que vivemos com o Eusébio, e o Eusébio hoje morreu. Tinha que morrer, né? O ser humano não vem ao mundo para ficar, vem aqui para deixar a história. E o Eusébio deixou várias histórias no futebol. Joaquim Chissano. Que ligava os dois países. Jairzinho é um dos nomes para ouvir. Respeitando o momento do Ronaldo, mas para mim o Eusébio foi o melhor jogador português de todos os tempos. Foi o maior jogador de todos os tempos em Portugal. Só um dia o Cristiano Ronaldo certamente lhe será comparável. Sempre eterno, Eusébio, descansa em paz, foi a frase escolhida por Cristiano Ronaldo. O país está oficialmente de luto. A forma que o Pantera Negra gostaria de ser homenageado é seguir o seu exemplo. Golo de Portugal! Golo de Eusébio! Foi, senhores ouvintes, um golo extraordinário. No dia em que completou 50 anos, a 25 de janeiro de 1992, Eusébio concedeu-me a única entrevista que lhe fiz, então produzida para a Rádio Renascença. Eusébio foi até ao estúdio falar sobre a sua vida e carreira ao lado do agora delegado da RTP em Angola, Paulo Catarro. Com a devida vénia, é um excerto dessa entrevista que vamos ouvir agora. Rodrigues, Arthur e Zeca e o Jordão, o Tony, o Arthur, Jorge, Eusébio e Graça, que é campeão. Eusébio a festejar 50 anos de idade. Eusébio, o grande convidado especial desta emissão de quinta-feira. Eusébio, muito boa noite, muito obrigado. Engripado e tudo, não é? É verdade, mas como já tínhamos conversado há dias, a promessa está cumprida, mesmo estando aqui com sacrifício, muito mas obrigado, eu agradeço isso. Penso que aqui dentro não está não está frio aqui, lá fora que está, e com a gripe que tenho, espero que recupero, porque não quero ficar na cama, e muita gente vai estar lá no Estado da Luz, porque como sabem, todas as pessoas já vêem no programa, nos jornais todos, às 18h30 é posta a estátua, e depois há um jantar às 19h, e depois há um jogo que faz parte do campeonato nacional entre o Benfica e o Gil Vicente, que vai ser transmitido através da televisão. E eu tenho que agradecer este convite, e para estarmos aqui, bater um papo, o tempo que nós vamos estar aqui, claro. E não vou estar até o fim do programa, mas vou tentar aguentar aqui o mais possível. E vamos aguentar também, e certamente com a companhia aqui do Paulo Catarro. Paulo, boa noite. Boa noite, Eusébio. 50 anos já são alguns meio século ao serviço da maior parte deles do futebol português. Eu sei que guarda grandes recordações destes anos de futebol. Eu gostava de lhe perguntar exatamente qual é para si a melhor recordação de todos estes anos de futebol. Bom, maior recordação porque no futebol, como pratiquei o futebol, teve boas recordações e más recordações, mas sempre boas, né? As más a gente deixa ficar, mas sempre também nunca podemos esquecer. As boas recordações que eu tive ao longo da minha carreira foi a minha primeira taça dos campeões europeus, que era a segunda taça do Benfica. Primeira taça minha, porque joguei nessa segunda, frente ao Real Madrid. Ganhamos, fiz parte desse lado dos jogadores, e batemos o Real Madrid, que vinha a conquistar as últimas taças da Europa, porque vinha já com 5 taças, se não me engano, e o Benfica teve que travar e ganhou a sua segunda. E eu participei, fiz os 2 golos, os últimos golos, e também no Mundial 66, ao nível da seleção, sem dúvida nenhuma, foi das maiores. Posso dizer que é a consagração de um jogador,
entrar no Mundial e ser o melhor marcador e ser o melhor jogador. Eu acho que pela primeira vez na história do futebol português fomos lá desconhecidos e acabamos por ficarmos em terceiro lugar e com mérito, e acabamos por perder também com um campeão do mundo, com a única derrota que nos afastou nas meias finais foi contra a Inglaterra. E não esquecendo, porque é muito importante também que todo jogador, que é um título pessoal, em 65, quando ganhei a bola de ouro, o melhor jogador da Europa. Não falar das botas de ouro, as bolas de prata. Eusébio, eu queria lhe fazer uma pergunta. A equipa do Benfica atual é melhor que quando o Eusébio teve aqueles anos de glória e ganhou tudo o que havia para ganhar, ou não? É uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil, não difícil, porque não se pode fazer essa comparação hoje, porque os anos 60 lá vão e hoje 90 e o futebol mudou muito e em tudo. E hoje o futebol mais defensivo e que os anos 60, que era um futebol mais espetáculo, é um futebol de ataque. Não quer dizer que hoje que não se vê nos campos um bom futebol, mesmo que se encontra duas equipas a disputar um campeonato. Os técnicos tentam sempre estudar o sistema, os seus jogadores ali de um lado, não sei, mas às vezes há bons jogos e penso que nos anos 60 havia-se mais o futebol de ataque do que hoje, né? Mas como disse, mudaram. Mas havia de facto o futebol espetáculo como referiu. Sim, porque havia também no mundo, quase em toda a parte do mundo, havia bons jogadores. E hoje há poucos jogadores, hoje até conta por os dedos, né? Porque é difícil, são gerações. Penso eu que, desculpam, mas não me levam mal, penso que a minha geração foi uma geração que marcou, penso que em tudo, porque está a ver, na música, os Beatles, e no futebol, os grandes nomes do futebol no mundo, eu acho que marcou. E tivemos uma geração também dos bons jogadores. Esta também é uma geração que tem que ser bem dirigida, porque são a maior parte deles é a juventude, são jogadores novos que têm que ser apoiados, e porque podem dar mais tarde frutos, mas tem que ser bem apoiados. Pois é, eu meto-me aqui na conversa só para colocar uma questão que me parece vir a propósito dessa afirmação. Não será verdade também um pouco que hoje não há os Eusébios e os Pelés, porque realmente o futebol é muito mais defensivo e não permite que haja esses tais jogadores de explosão como era o Eusébio? Roberto, isso é verdade. Uma das coisas porque hoje há poucos espaços para se jogar, e hoje também há uma coisa que esses jogadores de hoje não têm, às vezes, cabeça, posso dizer, não usam às vezes a sua inteligência dentro do campo. Uns entram e são taticamente não são disciplinados, e o treinador às vezes até diz para jogar num lado e eles entra, mas joga no outro lado, e então torna-se cada vez muito mais difícil, porque depois vão funilando o jogo, e depois é difícil hoje o futebol jogar-se como nos anos 60, mas penso também que alguns jogadores dos anos 60 tinham dificuldades hoje se jogassem. Havia alguns que hoje até podiam jogar, até o ano 2000 podem vir jogar. Em contrapartida também, alguns jogadores que estão a disputar hoje o futebol, tenho certeza que não jogava também no nosso tempo.
É verdade. Ô Eusébio, vista lá a camisola número 10 e regressa aos seus 20 anos, acha que você com 20 anos, com a camisola número 10, tinha hoje a possibilidade de ser o Eusébio que foi quando tinha essa idade? Com este futebol, com estes jogadores, com esta mentalidade, com este profissionalismo? Eu acredito sim, porque hoje até há mais jogadores, há bons jogadores hoje, tem bons jogadores, há bons jogadores, por exemplo, na minha equipa, na equipa do Benfica, e se eu jogasse hoje, né, com a camisola número 10, com a equipa que o Benfica tem, estou convencido que rendia como nos anos naquela altura. Claro, um jogador de eleição é sempre um jogador de eleição. José, porquê é que hoje os jogadores não rendem tanto? Não é porque sejam também só tecnicamente menos evoluídos ou porque realmente haja as tais táticas defensivas. Talvez hoje o profissionalismo não seja tão consciente como era no vosso tempo. Alguns jogadores pensam assim, alguns jogadores pensam só num... Acho que hoje como se ganha muito dinheiro, e alguns jogadores pensam só em dinheiro e às vezes não pensam no profissionalismo do futebol. Antigamente dizia que nós quando jogávamos é amor à camisola. Eu não digo amor à camisola, não, é amor à nossa profissão, de querer também mostrar as outras equipas que estamos ali para bater-se, mesmo ganhando pouco, porque eu estou-me a referir que quando jogávamos com as equipas italianas, com os espanhóis, com os ingleses, eles ganhavam muito mais que nós, e nós quando entrávamos dentro do campo e batíamos, porque defendíamos a nossa profissão e a camisola que a gente veste, que é o Benfica, a grandeza do Benfica tornou-se o clube em si ali, graças também aos seus atletas que se batiam. E havia também uma coisa que nós hoje não se vê, que é mística. O Benfica, eu me lembro quando cheguei com os meus 18 anos, não me apercebi, mas mais tarde, ao entrar, comecei a entrar na família, numa família, uma camaradagem, e nós ganhávamos os jogos, não nos domingos, ganhávamos os jogos já na quinta-feira. E que é o que não acontece agora. Porque hoje é difícil. Agora nem à quarta. Hoje é difícil acontecer isso, porque é natural, porque há jogadores, por exemplo, o Benfica tinha, estou a falar do Benfica, porque tenho que falar do Benfica, é o meu clube, e tinha jogadores portugueses, hoje há jogadores estrangeiros e de várias nacionalidades, e que quando começam a perceber-se dessa mística, é quando vão-se embora. E Águas saiu e voltou. Pois, mas o Rui Águas sabe o que é mística, o Veloso sabe o que é. Agora, para explicar por exemplo, um Kulkov, um Yura, ainda chegaram há pouco tempo, tá a ver? E então é difícil. E eles com o tempo é que podem, porque penso eu que é urgente no meu clube essa tal mística, porque recuperar. Ora bem, recuperar a mística, porque é muito importante saber o que é que representa aquela camisola que eles estão a vestir. Isto é importante. Pois, porque a mística não é uma coisa que se ensina ou que se aprenda, a mística é uma coisa que nem que se paga, se comunga lá dentro do clube. Eusébio, hoje o profissionalismo é pior do que o seu tempo, quando você era realmente um jogador, enfim, na plenitude dos seus recursos. Hoje o profissionalismo de facto está muito por baixo. O dinheiro fácil estragou a cabeça aos jogadores. Eu não digo que estragou a cabeça dos jogadores. Eu penso que alguns jovens, porque hoje há muita malta nova e que ganham bem. E oxalá ainda bem que ganham, porque é sinal que os tempos mudaram e eu estou sempre de acordo em que eles ganhem, mas tem que saber, né, estarem, porque não é só ganhar o seu dinheirinho, comprar a sua bomba, as suas máquinas, mas também quando os seus diretores, o próprio técnico pede 1h30,
o máximo são 2 horas do trabalho, que se emprega ali dentro, porque depois mais tarde sai e não há controles, agora já acabou, já lá vai o tempo, não há estágios, é só ir na véspera, depois jogar e sair logo. E antigamente havia técnicos que entravam em estágio às quintas ou às sextas-feiras, depois acabava o jogo, ficava no domingo lá no hotel e depois saía na segunda-feira. Mas isso depende também, aliás, do técnico. Eu apanhei vários técnicos assim, como o caso do próprio Bela Gutmann, que era um treinador esperto. Um treinador que a equipa dele tem que jogar o ataque, porque ele não gostava de jogar a defender. Não. Ele dizia, eu quero que a minha equipe marque 3 golos ou que marca 5 e pode sofrer 2 ou 3, mas que marca. E muitas vezes, ele quase em todo sítio que ele treinou, em todo país que ele treinou, um clube, ganhou sempre campeonato. Voltando à sua pergunta do hoje, os profissionais e ganhar o dinheiro com facilidade, alguns esquecem às vezes que estão nos clubes e que estão a jogar para conseguir um título, ou ele para se valorizar cada vez mais, para quando terminar o seu contrato, para pedir muito mais. Uns esquecem que acaba um contrato este ano e então tem que trabalhar. Penso que quando nós jogávamos, pensava logo, este é o meu último época, tenho que me preparar, porque quero ver se vou ganhar mais, porque se não me preparar bem, e não tenho hipótese de eu chegar ao pé do clube e exigir mais. E hoje é o contrário, exige mesmo não jogar. Começam a exigir antes de chegar ao contrato. Começam antes de exigir. Eusébio, a propósito desta conversa, eu queria citar-lhe aqui uma coisa de que, aliás, tenho sido um crítico muito azedo, e digo abertamente, sem qualquer problema. Eu li aqui há dias num jornal, enfim, naquelas colunas que normalmente dão a oportunidade de saber coisas que se não sabem, que depois de um jogo que o Sporting realizou em Passos de Ferreira, às 3h30 da manhã, havia 9 jogadores do Sporting a beber whisky numa discoteca de Lisboa. E com eles estavam mais 4 do Benfica. O Benfica também tinha jogado nesse dia. Isto é realmente uma coisa que é condenável, que não cabe na cabeça de ninguém, porque isto não é profissionalismo a sério. Isto era possível no seu tempo? Bom, no meu tempo também houve umas, sem dúvida nenhuma, que não é igual. Não posso eu, porque eu sempre também gostei de ir a uma boate. Naquela altura eu nunca não me preocupava, porque nunca fumei, não bebia bebidas alcoólicas, mas entrava numa boate e dançava, até quando eu saí do lar, quando eu tive já o meu apartamento com o falecido Santana na altura, que pagávamos metade de cada um, saíamos nos nossos dias livres. E o que era nos dias livres? Segunda-feira, terça-feira ainda saíamos, aí quarta-feira já às 11h30, meia-noite o máximo, já quinta-feira já às 10h30, 11h, já estávamos em casa, preparados já para um jogo. Penso que hoje, ou mesmo naquela altura, havia também jogadores que, por exemplo, se o treinador é um jogo em casa, que pensa que é um jogo fácil, que para mim nunca jogos fáceis, são todos difíceis, e principalmente quando nós jogamos com uma equipa mais do nível de baixo, que não joga para o título, é um jogo muito mais difícil, porque nós temos que ganhar esse jogo. E muita malta às vezes, vamos dar uma volta, quinta-feira um gajo pode sair, porque o estágio é sexta-feira, e depois é que estragava aquilo que o trabalho que se fazia dentro o trabalho do treino do dia a dia, estraga-se num dia. Num dia não, numa noite estraga-se. E então, e o jogador pode pensar, eu vou recuperar. Mas só que quando chega dentro do campo, começa a correr para trás. E não dá. E então, uma vez, 2 vezes,
pá, tem uma lista, tem a lição e depois começa logo a ver, não, tu meter a água, então não, pá, eu muitas vezes, pá, falam de mim, pá, o Zé Bisto, o Zé Baculá, eu não digo que não dei as minhas escapadelas, mas sabia dar e na hora, e que eu preparava-me, porque era um jogador marcado em tudo, marcado pelo adversário e também o público. Eusébio, qual foi a pior coisa que disseram de si? Tem dito muitas coisas piores. As boas são muito. Já tem-me dito muitas coisas, mesmo, mas eu sou uma pessoa que eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou a minha maneira de estar, esse é que me valeu, porque eu tenho o poder do encaixe, porque eu aguento mesmo, podem me bater, mas estou sempre ali, porque eu demonstrava sempre nas 4 linhas. Dizem muitas coisas, pá, e há pouco tempo, pá, começaram a dizer coisas que eu estou a festejar os meus 50 anos e não tem nada a ver, e começaram a inventar coisas e que pensava que estavam a bater, mas não foi mal, vendeu a custa vendeu papel, não é? Vendeu papel à custa do Zébio, pá. Pronto, pá, fiquei contente porque vendeu o papel, porque estava ali a minha fotografia, pá, enfim, com muita pena, porque nem vale a pena a gente comentar isto, mas enfim, estou aqui, estou sempre vivo, porque todas as pessoas que leram, pá, essa notícia, porque aliás desde o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, todos, pá, então ficaram tristes, pá, você não deve ligar essas coisas, você é um homem, pá, você é uma pessoa que nós sabemos o que é que você é, pá, você tua linha que não viu nada. Paulo, deixa-me só perguntar uma coisa. Qual foi a coisa que você gostou mais de ouvir até hoje? O elogio que gostou mais de ouvir e de quem? Eu sempre gostei, também não vou distinguir a ninguém, mas de todas as pessoas que têm falado e que têm falado de mim, mesmo a criticar, eu gosto, porque gosto de... Quando eu jogava, por exemplo, eu criticava, eu comprava o jornal e ia ler a crítica, se está correto ou não, e depois eu até telefonava para ele, eu dou-lhe os meus parabéns, porque analisou bem, e eu agora vou pensar nisto e ver se no próximo jogo, e estou lá. Mas em contrapartida havia críticas que não eram verdadeiras, eram às vezes destrutivas. Eu também, não quer dizer que eu não lia, mas eu guardava, mas nunca guardei rancor a um jornalista, nunca briguei com um jornalista, e eu só sei que tenho hoje grandes amigos, porque eu formei uma amiga. Eu soube conservar essa amizade que eu tenho com eles. Mesmo a criticar-me, mesmo a dizer bem, são os meus amigos. E por isso eu sempre, vocês da rádio, da televisão, os jornalistas, estou grato porque vocês sempre também ajudaram a estar onde é que eu estou. E eu também soube estar onde que hoje estou, porque é difícil conseguir, isto é o conselho às vezes que eu dou esta geração nova. Conservar, não é? Conservar. Estar lá em cima é difícil, mas vir para baixo é rápido. Um dos aspectos, um dos elogios mais curiosos que eu já ouvi de jogadores que jogaram consigo ao longo de todos estes anos, é que o Eusébio era o abono de família e toda a gente tinha isso como um pressuposto, e então vamos todos honrar isso mesmo. O Eusébio, em contrapartida, sente-se de uma forma um pouco zangado com aquilo que o futebol lhe deu, já que deu tanto ao futebol e aos seus colegas? Eu zangado do futebol não, porque eu sempre gostei de futebol. Gosto do futebol, continuo a gostar do futebol agora como técnico, mas quando eu jogava, eu sujeitei muita coisa, e que muitas pessoas pensam que foi obrigado, não. E eu sempre gostei,
como gostava de futebol, e eu sujeitei-me a ter um joelho inchado, e tirar-me o líquido e logo a seguir e jogar. E o Cruz, numa de uns jogos, e que era o meu colega no Benfica, viu, e eu ao chegar pensou logo, o Zébio não vai jogar, não vai poder jogar, e com muita pena, E eu, como era muito mais ligado ao Simões, porque nós entramos mais ou menos, entrei eu um ano e depois o Simões 2 anos depois entrou, e ficávamos sempre juntos no quarto. E veio ter comigo e disse, então como é que está? Estou pensado. E de um momento para o outro, chamei o médico e perguntei-lhe qual era a gravidade da lesão. E o doutor disse, não há nada, se a gente tirar assim só um bocadinho, e você pode, mas mais ou menos posso aguentar. Depende, você lá dentro. Eu entrei, fiz golos e ganhamos o jogo. E o Cruz, temos aqui o nosso bom da família. Temos aqui. Então ficou célebre o nosso bom da família. Ficou. Eusébio, o seu nome associa-se sempre a golos. Falou-se muito no número de golos que marcou. Já vi que foram mais de 1000. Não sei se o Eusébio tem uma contabilidade acerca disso. De qualquer das formas, eu oficialmente perto de 800. Ainda assim, ainda ficaram golos bastante baratos. Sim, há golos que, por exemplo, todos esses 800 é desde o Benfica e a seleção nacional e os jogos do campeonato da América, parece que não estão lá, e na África também. E então, quando há pouco não, uns anos atrás, eu tive que pedir através de um grande amigo, na altura estava vivo, que é o Otávio de Sá, e foi recolhendo lá nos arquivos, porque tinha lá uma pessoa porque trabalhava na Associação de Futebol e também no Sporting, no clube que eu joguei. Foram buscar alguns gols lá, que eu iniciei a minha carreira no Júnior com 15 anos, e depois joguei só uma época, aos 16 anos já estava a jogar na primeira categoria, e marquei muitos gols lá. Então, recolhendo aqueles gols lá na África, os gols da América, com os gols aqui, cheguei a 1137 gols. De qualquer das formas, ao preço que hoje valem os goleadores, eu reforço o que eu disse há pouco, ainda foram gols muito baratos. Sim, foram alguns gols muito baratos, mas com sabor especial, porque já ali não é o dinheiro, sabes? E eu, quando entro dentro do campo, não penso no prémio, eu penso em jogar primeiro e ganhar o jogo, e depois é que sou compensado, e depois pronto. Porque não é bom uma pessoa pensar que vamos ganhar um X, como aconteceu várias vezes, e nós jogarmos com as outras equipas que ganhavam muito mais, e nós batermos com pouco prémio. Por exemplo, o Real Madrid, na altura, Benfica, final de Amsterdão, o Real Madrid pagava 300 contos e o Benfica pagou 25 e ganhamos nós. É verdade. Isto é que é verdade. Já nessa altura. Já nessa altura. E o Inter que na altura acabou por ganhar 1-0. Foi um bom prémio para o Inter, e ganhou de maneira como ganhou, não é? Que infelizmente tivemos azar, que aquele gol com o falecido Costa Pereira, que infelizmente isso acontece no futebol, e nós atendendo aquele esforço todo ali, e fomos compensados do que ninguém esperava, porque naquela altura, quando nós perdemos, nunca pagavam, não pagavam nada, né? Nem o prémio de presença. Agora ainda fazem isso. Mas hoje já pagam prémio, hoje há prémio de presença. O Eusébio considerava injusto esse sistema de antigamente? Eu penso que sim, porque eu penso que um prémio da presença existe, porque é uma final da Taça dos Campeões Europeus, o clube tem dinheiro. Tem uma receita que o UEFA reparte para os dois clubes. E então, aí o vencedor já tem o seu prémio, né, do clube, e o vencido, o próprio clube podia, porque ganhou dinheiro, né? Não sai do bolso, não sai dos cofres do clube. E então, é isso que eu estava, que éramos contra. Eusébio, recordado aqui na RDP Internacional, nesta tarde, o rei partiu,
mas jamais vai morrer. Toda a gente de pé no estádio porque a urna nesta altura vai sair e é este o som do estádio. Fica o som. É de facto arrepiante o ambiente que se vive no Estádio da Luz. É um momento que fica para a história. Carro fúnebre nesta altura, muito lentamente, vai dando a volta ao relvado principal do Estádio da Luz. Vejo agora muitos lenços brancos no último adeus a Eusébio. E aí está, o adeus está feito. Às janelas daqui de Entrecanto vejo também ali uma bandeira, neste momento do Benfica, a esvoaçar numa das varandas. O cortejo está neste momento a passar o Duque Saldanha, vai descer a Avenida Fontes Pereira de Melo, a caminho do Marquês de Pombal. Costuma ser um sítio, um local de celebração de vitórias futebolísticas, mas normalmente na Rotunda, propriamente dita, junto à estátua. Ora, hoje o cenário é um pouco diferente e agora o cortejo termina já da Rua do Ouro, a caminho da Praça do município. Toda a gente aplaude, já aqui se cantou também o hino nacional. Agora todo o executivo camarário, são dezenas e dezenas de pessoas, já além do Presidente e vereadores da Câmara de Lisboa, são dezenas e dezenas que aplaudem Eusébio. Aqui da Câmara Municipal de Lisboa, rostos muito carregados, muita gente a bater palmas e muita gente a correr atrás do carro fúnebre, muitas pessoas a tocarem. Há uma pessoa que corre em ritmo de maratona à frente do cortejo fúnebre. Muitos cânticos para Eusébio. Para si, o que significa Eusébio da Silva Ferreira? Tudo para mim foi tudo. Tudo que era futebol deu, tudo que era boa amizade, alegrias, tudo que era bom ele deu. A chegada de Bruno Carvalho e membros do staff diretivo do Sporting acabaram de dar entrada debaixo de muitos aplausos aqui das pessoas que estão no exterior da igreja. Aplaudiram bastante assim que perceberam que era Bruno Carvalho que estava a sair daquela viatura na Igreja da Luz. Padre Vítor Melícias. Esta Assembleia falam por si. Para celebrarmos e homenagearmos Eusébio, património universal do futebol e da humanidade. Debaixo de muitos e muitos aplausos, a urna dirige-se nesta altura para o carro funerário para depois começar o trajeto rumo ao cemitério. O domingo de jogar o futebol era o domingo e a enterrar do dia dos reis. Portanto, ele é mesmo um rei, está coroado e do dia de reis ele vai para a sua última morada. Eusébio, miúdo, miúdo, senhor. Eusébio, miúdo, miúdo, senhor. Filho da África Negra, joga e brinca na areia. Pantera negra na relva, brinca como na selva. Miúdo, senhor. Eusébio, miúdo, miúdo, senhor. Eusébio, miúdo, miúdo, senhor. Quanta bola do trapo, quanta bola de couro, quanta bola de prata, pra tua bota de ouro. Miúdo, senhor. Negra, joga e brinca na areia, pantera negra na relva, brinca como na selva. Miúdo, senhor. Miúdo, senhor. Miúdo, senhor. Eusébio, Eusébio, Coleno, Coleno, Eusébio, miúdo, senhor. Pantera, 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 pantera. Colene, colene, Eusébio miúdo. Colene, colene, Eusébio miúdo. Miúdo, senhor. Pantera, pantera. Colene, colene, colene.
não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à Rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública em rede consigo. Subiu os colarinhos, preparou-se para entrar. Olhos postos na baliza, já ninguém o vai parar. Os outros estão com medo, sabem quem é a Pantera, que aparece de repente meio homem, meio fera. Conhecido mundo fora, diz o avô que assim foi, que até tinha poderes de um grande super-herói. Na hora de marcar golo, nunca lhe faltava o jeito. Seu nome, Eusébio, a Pantera, de águia ao peito. Pantera negra, Pantera negra, Pantera negra, és o nosso grande herói. Corria como Pantera, mais veloz que toda a gente. Pintava 1 e 2 quem aparecia pela frente. E olhava para a baliza, tinha pressa de marcar. E corria, ele corria, já ninguém o vai parar. Rematava com a força de um grande campeão. A bola vai arder, esta não defendes não. Na hora de marcar golo nunca lhe faltava o jeito. Seu nome, Eusébio, a Pantera, de águia ao peito. Pantera negra, Pantera negra, Pantera negra, és o nosso grande herói. Pantera negra, Pantera negra, Pantera negra, és o nosso grande herói. Pantera negra, Pantera negra, Pantera negra, és o nosso grande herói. Pantera negra. Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à Rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública em rede consigo. Sou do Benfica, isso me envaidece. Tenho a argenica que a qualquer engrandece. Sou de um clube lutador que na luta com fervor nunca encontrou rival neste nosso Portugal.
que nos conquista e leva a palma a luz intensa do sol, lá no céu risonho vem beijar, com orgulho muito seu, as camisolas berrantes que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes. Benfiquista, eterna alma, chama imensa, que nos conquista e leva a palma a luz intensa do sol, lá no céu risonho vem beijar, com orgulho muito seu, as camisolas berrantes que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes, que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes. Eusébio da Silva Ferreira, 1942-2014. É noivoso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado. Parti em Lourenço Marques no dia 16 de 1960, cheguei 17 de 1960. Vai centrar sobre a grande área, vai saltar Torres, salta Vargas, recarga de Eusébio, gol! Marquei 868 com os gols que eu marquei lá na África, completei 1137 gols. Passou atrasando, deixando na direção de Bolanhos. Bolanhos tenta o meio do campo, está lutando com o jogador Cantoni, perdeu a bola. Esse estica, boa bola, na área para Eusébio, atira Eusébio, gol! Gol! A maior tristeza da minha vida aconteceu com a camisola da seleção nacional no Campeonato do Mundo 66, quando perdemos as meias finais no Mundial, nesse Mundial 66 na Inglaterra e com a Inglaterra. A 8 minutos e 15 segundos do final, penalti contra a Inglaterra. Pena termos sofrido este segundo gol. Quando nós entramos dentro do campo para proporcionar um bom espetáculo, se as coisas não correrem mal, eu não vou depois eu perder a cabeça, chamar nomes do árbitro. Eu não sou dessas pessoas. Eu não gosto de falar até nisso. Eu como jogador, eu gostava que respeitassem, acima de tudo, o homem do apito. Deixa-me sonhar. É uma frase que às vezes torna-se a realidade de um sonho. Eusébio da Silva Ferreira, 1942-2014. Esta tristeza que trago foi de vós que recebi.
tristeza que trago foi de vós que a recebi. As camisolas está decidida a próxima época o Benfica. Todas as camisolas daqui para a frente do Benfica irão ter a imagem do Eusébio. No símbolo? No símbolo. Não no símbolo, não, nas próprias... Em ter a aia para passar a ser o Eusébio. Eu penso que é assim que vai suceder. Não quero ferir ninguém, mas acho que neste momento esta camisola terá que ter a imagem do Eusébio daqui para a frente.